meu interesse por ciência veio desde criança já. Eu me recordo pensando, quando eu era criança já, em ser cientista. Não me lembro de ter pensado em outra profissão quando eu era criança, né? Eu acho que veio da escola, assistindo programas de TV, de ficção científica talvez, e também programas de ciência na TV, mas acho que mais da escola, porque eu lembro de ter começado a pensar em ser cientista quando eu era criança na escola. Aí eu tinha muito interesse pelo espaço, né? E a única coisa que mudou foi que quando eu comecei o ensino médio, o colégio, eu mudei o interesse para a química. Aí eu deixei o espaço de lado e fui para a química. E você é de onde? Onde você estudou? Eu sou do interior de São Paulo, né? A cidade chama Potirendaba. E eu fiz a minha graduação em Londrina, na Universidade Estadual de Londrina. Eu fiz vestibular, terminando o ensino médio eu prestei vestibulares, né? Só para química. Lembro que eu prestei em 3 lugares. Aí eu passei em Londrina, na Universidade Estadual de Londrina. Aí eu fui para lá e comecei a graduação em química lá, né? Aí eu estudei tanto bacharel quanto licenciatura lá, o que foi bem legal para abrir o leque, né? E eu já comecei a fazer a iniciação científica no primeiro ano em Londrina. Então eu já comecei a trabalhar na área que eu trabalho hoje, na sub-área de química que eu trabalho hoje, já durante o meu primeiro ano de graduação lá em Londrina. Aí depois que eu me formei, né, desses 4 anos em Londrina, eu vim para São Paulo para fazer o doutorado aqui no Instituto de Química. Você não fez mestrado? Não fiz mestrado, não. Já tá direto. Como eu já tinha feito a iniciação científica na área de eletroquímica, e eu continuei o doutorado em eletroquímica, eu já fui para o doutorado direto. Durante o meu doutorado, então, a gente estudou materiais para aplicar em baterias, né? E durante o meu doutorado foi um estudo bem fundamental. Então, se você pensar numa bateria, ela tem 2 polos, né, o positivo e o negativo, que são 2 eletrodos. E entre os 2 eletrodos, você tem um eletrólito, que é o líquido onde os íons vão se mover. Então, eu estava estudando praticamente essa parte, a do meio da bateria, né, o eletrólito. Então, foi estudos fundamentais de físico-química e também de eletroquímica do desempenho do eletrólito para baterias. E agora, no pós-doc, você está fazendo o quê? Bem, então, depois que eu terminei o doutorado, eu comecei o pós-doc e comecei a utilizar esses materiais de uma forma mais aplicada. Então, eu comecei o pós-doc aqui e fui para a Inglaterra, onde eu fiquei 3 anos, na Universidade de Sheffield, utilizando esses materiais que a gente desenvolveu aqui de uma forma mais aplicada. Então, a gente começou a construir dispositivos reais e utilizando esse material em dispositivos reais para entender melhor não só o desempenho das baterias e de supercapacitores, mas o porquê que eles se comportam daquelas formas. Então, a gente está conseguindo unir a pesquisa fundamental com a parte aplicada desses materiais. Então, é isso que eu faço hoje. Então hoje a gente consegue no nosso laboratório desenvolver materiais, todas as componentes de uma bateria ou de um supercapacitor e montar ou produzir dispositivos reais, como essa bateria botão aqui, né? Então a gente faz todas as partes que vão dentro desse dispositivo e a gente pode testar e entender por que as baterias de hoje em dia não funcionam da forma que a gente gostaria. Tenho certeza que a maioria das pessoas, uma vez por dia pelo menos, fica frustrado com o celular acabando a bateria. Então, por isso que é importante fazer testes em dispositivos reais como esse. E também a gente pode montar a mesma estrutura que tem aqui, mas com um sensor a mais aqui. Então, a gente pode fazer estudos mais fundamentais. Então, isso aqui seria exatamente a mesma bateria aqui, só que com um sensor a mais para a gente entender bem o que acontece em cada parte da bateria. Então a gente desenvolve desde os eletrodos positivo e negativo, como a parte que vai no meio, que é o eletrólito, que separa esses 2 eletrodos. Bom, hoje então a gente prepara todas as partes da bateria, então a gente trabalha desde o eletrodo, que é preparar materiais sólidos, então reações químicas em estado sólido. Aí você tem um pó, esse pó você
é o material ativo de um dos eletrodos, então você precisa misturar isso para que seja aplicado num polo da bateria. Então você tem toda a processabilidade desse pó para fazer uma tinta e também tem a parte de preparar o eletrólito, né? Então você também tem reações orgânicas para preparar esses eletrólitos. Aí você tem todo um processo de secagem desse material, porque você precisa eliminar qualquer contaminante de oxigênio e de água. Então você prepara todo esse material na bancada do laboratório. Mas aí depois de secar muito bem, você vai para uma caixa, que essa caixa você tem uma luva que chama glove box, né? E você trabalha num ambiente controlado com argônio, por exemplo, que você não tem nem oxigênio nem água, ou tem muito pouco disso. Aí você pode preparar o seu dispositivo lá dentro. Então o processo é mais ou menos esse. Aí você não tem risco de contaminação, de infecção com argônio, é isso? Não, o argônio é inerte, né? Então o argônio é um gás nobre, né? E ele é inerte, então ele não vai ter nenhum efeito no dispositivo, quando você monta o dispositivo lá dentro. Se você um ambiente sem controle, aí vai... Exato. Se você prepara o seu dispositivo fora dessa glove box, por exemplo, os materiais não vão funcionar muito bem, porque você vai ter água e oxigênio aí, e reações que envolvem água e oxigênio podem acontecer ao invés de acontecer a reação que você espera que ocorra na bateria. Até a umidade pode interferir. A umidade interfere, isso, exatamente. O potencial desses dispositivos de armazenamento de energia hoje é muito grande, porque além dos nossos dispositivos móveis, que a gente tem celular, laptop, já estamos começando a utilizar em carros elétricos, né? Você já pode comprar um carro que é movido a bateria, então você não usa mais o combustível fóssil. E além disso, você também pode já ter a bateria na sua casa. Então, se você gera energia solar na sua casa, isso só vai gerar durante o dia. Aí você pode armazenar na bateria da sua casa para usar durante a noite. E se você pensar numa forma mais ampla, você pode usar também baterias e supercapacitores interligado no sistema de geração e distribuição de energia elétrica. Então, se você tem uma geração de energia elétrica que é intermitente, você precisa armazenar essa energia que está sendo gerada e poder usar quando o vento não está mais soprando, entendeu? Ou quando o sol não está mais, quando se tornou noite, o sol não está mais brilhando. Então, essa é a visão que a gente tem hoje, que faz com que a gente acredite que as baterias vão ter um desempenho muito grande de uma forma geral na sociedade. Então, desde dispositivos pequenos no nosso bolso, como na rede de distribuição. Bom, na ficção científica, a Star Trek Discovery ela é movida a energia biológica. Tem essa possibilidade? Bom, hoje no Brasil a gente tem o etanol, né? Não, estou falando de geradores biológicos. Geradores biológicos, tipo fotossíntese e... exatamente. Acho que tem gente estudando isso. Olha, que eu me lembro agora, que vem à minha cabeça, não. Eu sei que tem sistemas que usam moléculas biológicas para pegar a energia de alguma coisa, né? E conseguir você utilizar depois. Mas para gerar por si só, acho que não. Só na discussão. Eu acho que, de uma forma geral, assim, desde os meus professores de ciência do colégio, né? Desde o colégio, quando eu era criança, até para o ensino médio, e principalmente depois que eu comecei na minha formação de cientista mesmo, os meus orientadores, por onde eu passei. Então, fiz iniciação científica lá em Londrina, meu orientador lá foi muito importante na minha formação, aí depois, durante o meu doutorado também, aqui em São Paulo, e os supervisores dos pós-docs que eu já fiz, né? Então, acho que essas pessoas ajudam na formação da gente, então, por isso que elas são importantes, né? Eu acho que, de uma forma geral, assim, a ciência é importantíssima, porque ela é o motor para desenvolvimento da sociedade. Então, tudo que a gente tem hoje e o que a gente utiliza, a gente se locomove de forma diferente do que se locomovia há anos atrás. Então, é a ciência que faz a gente mover para novas tecnologias, né?
Então, eu acho que é uma questão super importante a ciência na sociedade hoje. E cada vez vai se tornando mais importante porque a gente quer coisas novas e melhores do que a gente tem agora. Então, a ciência continua a se desenvolver por isso e também em outras áreas, como saúde, obviamente. A gente quer viver mais tempo e melhor. Então, a ciência entra em todas essas partes. Mas você acha que a gente quer viver eternamente também ou só mais tempo e melhor? Essa é uma pergunta bem filosófica. Eu acho que a gente quer viver mais tempo e melhor. Não, porque aquele livro Sapiens fala essa bobagem, eu achei muito bobo isso. Viver para sempre? Sabe que não vai dar. Isso não vai acontecer. Parece utópico, né? Não vai. Planejamento é muito importante. Desde quando você está escolhendo o seu curso de graduação que você quer fazer, tanto nas disciplinas que você vai fazer lá dentro, e quando você começa a trabalhar num laboratório também, o planejamento, desde experimentos na bancada e como você vai coletar dados, analisar, o planejamento é muito importante. Até numa questão mais ampla, assim, o planejamento na questão do seu emprego, aonde você quer chegar, e coisas que você quer fazer. Eu acho que é importante ter um planejamento muito bom para você seguir esse planejamento ou, se você tiver algum contratempo, saber outras opções que podem aparecer.